Se tem uma coisa que eu acredito é que quando você coloca foco, as coisas ficam mais próximas a você. Eu sou a Nath Cardoso, especialista em ginástica e criadora da metodologia Gináticas. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre foco nos resultados para você. Os nossos objetivos nem sempre estão no mesmo andar que nós, então também isso funciona com os nossos alunos. Às vezes o objetivo dele está no andar de cima. Para que o aluno consiga sair do térreo e ir para o primeiro andar, é importante que a gente ajude ele, tanto no processo quanto numa ferramenta. Ele vai precisar dessas duas coisas para chegar no próximo andar aí ou no seu objetivo. Nesse caso, do exemplo de o andar acima, o que eu vou precisar? Uma ferramenta. Então, uma ferramenta seria uma escada, por exemplo. E um processo seria subir degrau por degrau até conseguir chegar no próximo andar de forma segura. Eu posso saltar vários degraus para conseguir chegar no andar acima? Sim, eu posso. Só que isso não é a forma mais segura, com certeza. Hoje eu vou usar o Touch Bar como exemplo para a gente dar mais foco no nosso processo. Então, o Touch Bar é a mesma coisa. O nosso objetivo está no andar de cima. Então, o nosso pé tem que chegar lá na barra, pertinho da mão. E o método é o mesmo. O nosso aluno vai precisar de uma ferramenta e de um processo. Eu considero nós coaches como uma ferramenta. É nós que vamos deixar o caminho mais fácil para o pé chegar lá na mão, no caso do Touch Bar. Então nós somos a escada do andar acima. A nossa função como coach é transformar esse percurso no mais seguro possível, tá? E o processo, que inclui cada etapa e também os educativos. Então, primeiro, o aluno vai conseguir pensar em cada foco diferente, dependendo do nível que ele está. Primeiro nível, o foco do aluno é trazer o joelho acima da linha do quadril. Por exemplo, ele vai pendurar e ele vai trazer joelho acima da linha do quadril, sem balançar, de forma mais segura e mais próximo a ele. Então seria como subir um degrau. Então a mesma coisa da escada. Eu posso pular para o próximo degrau direto? Poder, eu até posso, só que não é a forma mais segura. Se o seu aluno não está pronto para fazer o balanço, por exemplo, provavelmente ele vai se machucar ou não ter tanta força de pegada, certo? Então o balanço vai ser ruim para ele. Então ele vai chegar às vezes mais rápido no resultado, mas não da forma mais segura. Beleza, primeiro ponto, trazer o joelho. O nosso segundo degrau aí seria trazer o joelho acima da linha do quadril, só que agora fazendo o balanço. Então, o aluno vai ficar suspenso e vai fazer o balanço. Perceberam? Então, agora a gente chegou no nosso segundo degrau no trajeto até o próximo andar. Esse seria um aluno que é iniciante ainda, mas que ele colocou foco em outra coisa. Então, o foco dele não é bater o pé agora. O foco dele é trazer o joelho acima do quadril, acertando o balanço. Muita gente, muitos dos nossos alunos acaba lá na frente, tocando o pé na barra e perdendo o balanço porque não passaram por esse processo. Então, percebe como não é tanto seguro quanto o mais técnico possível? Por isso que a gente tem que colocar foco em cada etapa, sem, óbvio, esquecer o nosso objetivo final. Mas não adianta a gente ficar mirando lá no topo da escada se a gente não olhar para esse primeiro degrau aqui. Então, se a gente não olhar para esse primeiro degrau, o que vai acontecer? Pode ser que eu tropece e não consiga chegar lá, certo? Então, recapitulando, o primeiro degrau seria, sem balanço, o nosso aluno trazer o joelho acima da linha do quadril. Eu vou demonstrar de lado para você conseguir visualizar melhor. Beleza, esse é o nosso primeiro andar. E agora o nosso segundo andar, recapitulando o que eu já falei no ponto anterior aí. Agora a gente vai sincronizar o balanço, trazendo o joelho acima da linha do quadril. Lembrando sempre que a gente tende a falar para o aluno mostrar a sola do pé lá para frente, tá? Não deixar o calcanhar próximo do glúteo. Vou demonstrar.
beleza? Então, o pé fica lá para frente e não coladinho com o quadril. Beleza, agora que o nosso aluno já tem força e consciência corporal para fazer um balanço um pouco mais forte e mais força também na parte do core, para trazer um pouquinho mais longe, a gente vai tentar colocar o foco dele de chegar o joelho no cotovelo. Então, essa consciência que o aluno vai criando, ele vai vindo degrau por degrau. Não adianta a gente querer pular, porque senão provavelmente o aluno vai perder o balanço. Então, daqui, ele vai fazer o balanço e vai trazer o joelho lá no cotovelo. Beleza? Então, o joelho no cotovelo agora é o nosso terceiro degrau. Então, o foco é nele. Mesma coisa, tentando colocar o pé lá pra frente e não deixar o pé caído lá próximo do quadril. Então, agora, eu vou demonstrar de lado para vocês conseguirem visualizar melhor qual é a posição que o seu aluno tem que estar nesse terceiro degrau de foco. Beleza? Então, foco agora do joelho no cotovelo. E agora a gente já está no nosso último degrau, que é onde a gente vai chegar lá no nosso objetivo final, que é chegar no segundo andar ou com o pé na barra. Então, a gente vai trazer com o balanço o pé tocando a barra lá do nosso aluno. Então, aqui, ó. Um pontinho só para a gente observar. Quando eu falo para o aluno tocar o pé na barra, eu sempre falo para ele olhar para a barra, né? Para onde a gente olha, onde a gente coloca foco, fica mais próximo. Percebe quando ele está olhando para frente, ele não está vendo se ele está perto ou longe da barra. Então, isso vai ajudar também no lance do foco e é onde ele vai ter mais facilidade de tocar o pé na barra. Então, balanço. Beleza? Então, agora que a gente já tem o foco do pé lá na barra, reparem que eu sempre olho para a barra e é isso que também a gente tem que falar para o nosso aluno. Vou demonstrar de lado. E é isso, etapa por etapa. Não adianta a gente querer pular etapa. Então, assim como não adianta a gente querer pular degrau de evolução para chegar no próximo nível. É importante que a gente respeite o tempo de cada processo. Não adianta, às vezes o aluno consegue fazer uma, duas vezes, trazendo o joelho. A gente já quer passar para a próxima etapa. Não, tudo tem um período de maturar, certo? Então, coloca foco em uma coisa por vez. Lembrando sempre que o foco tem que ser desafiador, porém possível. Não adianta o foco ser em algo impossível, porque senão realmente não faz o menor sentido. É a mesma coisa da gente virar para o aluno e falar, olha, você tem que chegar lá no último degrau, só que você tem que chegar com as mãos e não com os pés. Então, não adianta, né? Percebe o quanto ficou muito desafiador para ele? Né? Óbvio, provavelmente esse aluno não conseguiria. Então, ele tem que estar desafiador a ponto de estimular, né? Então, o foco tem que estar desafiador, mas não impossível. Se tiver algo impossível, vai ficar ainda mais frustrante. Percebe? Então, o meu aluno não está conseguindo chegar o pé na barra. Talvez porque você não respeitou o processo, certo? O nosso desafio tem que estar sempre ao alcance dos olhos, né? Assim fica mais fácil da gente colocar foco. Então, é difícil da gente saber, por exemplo, aonde é o próximo andar se a gente não consegue enxergar o próximo andar. Quantos degraus de evolução a gente tem que subir? Então, aqui a gente sabe exatamente aonde colocar o foco. Primeiro, sem balanço, depois usando o balanço, trazendo o joelho acima da linha do quadril, depois joelho no cotovelo e depois, por último, o pé lá na barra. É tipo um doce que você tem em casa. Então, por exemplo, tem um baleiro lá na sua sala. Você passa e toda vez que você passa, mesmo sem estar com vontade, você acaba pegando lá. Então, porque está ao alcance dos olhos.
tudo que está ao alcance dos olhos fica fácil de pegar, né? Fácil de alcançar. E aí fica mais corriqueiro, vamos dizer assim, fica mais fácil. Então, se o baleiro está lá escondido, você nem lembra que ele existe muitas vezes. Então, mesma coisa aqui. Se eu não estou sabendo exatamente, não estou conseguindo ter visão de onde é o meu ponto final ou o meu foco, eu vou ficar meio perdida. Talvez eu até esqueça qual é ele. Então, vamos lembrar que a gente sempre tem que ter o foco no resultado dos alunos. Se a gente não tiver foco nos resultados dos alunos, o processo não vai ser bem feito. Talvez você até chegue naquele processo, né, no último degrau de escada lá e no próximo andar. Só que nem sempre vai ser da forma mais rápida e mais eficaz. Se você conhece algum coach que vai gostar ou precisa desse vídeo, marca ele aqui nos comentários e coloca foco nos resultados dos seus alunos. Até a próxima!